Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, um programa da sua rádio comunitária São Francisco FM, voltado para assuntos de interesse da nossa comunidade. Como é do nosso objetivo trazer informações, trazer para você aquilo que diz respeito ao interesse comum e coletivo de Sobradinho. Nós temos aqui hoje presente um grupo Demolê, jovens que são acompanhados pela Loja Maçônica de Sobradinho, que tem alguns objetivos e algumas prestações de serviço no nosso município. Nós estamos aqui no nosso estúdio com membros da direção do Demolê e os consultores Joaquim Mariano e Laudivan, que acompanham, assessorando, orientando e conduzindo esses jovens, claro, com certeza, para uma vida melhor, para um futuro melhor da juventude de nossa cidade. Nós vamos pedir a você que está nos ouvindo, que caso queira participar desse bate-papo, você vai ligar para 988-39-9053 ou 91348816, ou você, internauta, também pode mandar o seu zap, já temos aí algumas participações, pelo zap 74988580966. Mande sua pergunta, faça o seu questionamento. Claro, dependendo da pergunta a gente não coloca no ar, né? Mas se a pergunta tiver o chamado senso comum voltado para a entrevista, a gente coloca no ar e direciona para pessoas responderem. Ligue e participe. Vamos começar apresentando os dois assessores que trabalham com esses jovens, começando por Laudivan. Laudivan, bom dia, seja bem-vindo. Já mandando um abraço para vocês, Fredson lá em Salvador, que se consideram sobradiense, admira o trabalho da loja em Sobradinho e manda já um alô para vocês. Mas eu gostaria que você, já no seu bom dia aí, falasse um pouquinho da história deste grupo, como ele surgiu a nível de Sobradinho e quais os principais objetivos dele como assessor e acompanhante destes jovens. Bom dia, Laudivan. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da São Francisco FM. Bom dia, pessoal da internet. Bom dia, Fredson. Já tem mais o capítulo Demolê, já é uma luta de aproximadamente. Eu já conheci a Ordem Demolê desde jovem, não tive a oportunidade de participar, mas sonhava já em ter algum trabalho com a Ordem Demolê. E depois fiquei sabendo com a loja, antes de eu tornar-me membro da loja maçônica Lago das Acácias, que eles já tinham 10 anos que também objetivavam, que tentavam fundar o capítulo, mas por diversas razões não haviam conseguido, né? O nome do capítulo, Guardiões Templários do Grande Lago, foi o nome escolhido desde o início, desde desse sonho há mais, agora com 12 anos atrás, né? E fui conhecer a Ordem Demolê, fui participar de diversos eventos da Ordem Demolê para conhecer, acompanhei o capítulo Casa Nova, né? E fui cada vez mais me encantando. Eu, juntamente com Joaquim Mariano e Cicinho da Madecon, que somos os consultores do capítulo, que acompanhamos essa turma. O capítulo Guardiões Templários do Grande Lago hoje está com 15 membros, né? 16 membros, e são jovens entre 12 e 21 anos de idade, e que os pais confiaram no nosso trabalho, e realmente eu venho me encantando. O propósito é desenvolver neles características dos homens de bem, desenvolvendo valores morais, as virtudes que eles trabalham bastante, as 7 virtudes. Eu creio que os meninos vão ter mais autoridade para falar do que eu, apesar de a gente acompanhar, eles entendem mais da Ordem Demolê do que a gente. Eu gostaria de que você falasse a sua contribuição junto a eles. Ela, em chamado dia a dia de acompanhamento, é o quê? Então, como consultor, nós estamos lá primeiro como um adulto que acompanha os jovens, a maioria menores de idade, né? E segundo, nós somos conselheiros
quando eles precisam conversar com alguém, precisam de alguma orientação, nós estamos lá. E também para garantir que as atividades do capítulo elas sigam em consonância com os princípios da Ordem Demolei. No que diz respeito à idade? Então, para ter ingresso no capítulo Demolei é preciso ter 12 anos completos, e ele pode continuar até completar os 21 anos. Quando completa o Demolei, ele é considerado Sênior Demolei, e aí ele pode continuar acompanhando as atividades do capítulo, mas não pode mais ocupar cargos. Muito bem. E quais são os cargos do grupo? Vamos falar os principais, que são 23 cargos, né? São o mestre conselheiro, que é o equivalente ao presidente do capítulo, o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro, que fazem o papel de vices. Eles também têm tarefas. O segundo conselheiro, por exemplo, ele é quem acompanha o cumprimento fiel da ritualística, daquilo como tem que ser feito, das cerimônias e tudo. Depois do primeiro conselheiro, nós temos o tesoureiro, que é Iago, está aqui conosco. O escrivão, que é tipo o secretário, é quem faz as atas, quem administra a questão de correspondências, né? Depois do escrivão, nós temos o capelão, que o capelão é aquele que traz mais, que ajuda o capítulo em desenvolver a virtude da reverência para as coisas sagradas. Junto com o capelão nós temos os diáconos, que aí já tem um papel mais ritualístico ali das sessões. As sessões elas seguem ritualísticas bem específica, tipo como acontece na Câmara dos Vereadores. Você tem uma sequência, quem fala, o que faz, o que entrega, tal. Então esse pessoal é quem faz o trabalho de carregar as coisas, de entregar, né? Tem também o mestre de cerimônias, que também, juntamente com os diáconos, cumpre esse papel. E aí vem diversos outros cargos que são mais e menos necessários a depender da ocasião. Muito bem, eu gostaria agora que Joaquim falasse um pouquinho, né, como uma pessoa que também é consultor, né, desses jovens. Eu sempre digo que jovens bem acompanhados, no que diz respeito a preparo para os desafios da vida, são jovens difíceis de ser consumidos pela destruição da sociedade. E você tem uma experiência, uma caminhada de Sobradinho muito longa, Joaquim. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a sua contribuição diante de toda essa experiência que você tem em Sobradinho para esses jovens, a partir do momento que você conheceu esse grupo? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes e participantes da São Francisco FM. Essa preocupação nossa vem quando nós começamos a ver o problema da juventude aqui em Sobradinho, que estava à mercê dos entorpecentes. Então a gente teve uma preocupação muito grande. E como é que a gente podia chegar aos jovens? Através do outro jovem, através do exemplo. Então isso aí, desde 2011, que a gente tenta criar o capítulo Demolei. Mas esse capítulo Demolei, para a gente chegar aos jovens, era muito difícil, porque geralmente a gente não, na nossa loja, nós não tínhamos sobrinhos na idade deles. Então isso aí já foi um entrave muito grande. Com a chegada de Laudivan como membro da loja, ele como professor de judô, e ele tinha muita participação com a juventude, então isso aí tornou-se viável a fundação do capítulo. Então a gente acompanha esses jovens, não interferindo diretamente, simplesmente aconselhando e mostrando a eles as necessidades que tem a juventude aqui em Sobradinho. Então nós já fizemos várias homenagens
e principalmente aos professores, porque nós vemos o seguinte: é a profissão mais importante que nós temos no país, são dos professores, e o desgaste dele é muito grande. Então você tem um desgaste e um desrespeito muito grande com os professores. Então nós já fizemos, já esse ano conseguimos entregar 2 diplomas a 2 professores como destaque, para incentivar ainda mais a caminhada dele, porque professor é um sacerdócio. E nós temos um professor aqui que está lá em Caldeirão fazendo um questionamento, professor Joivan. Um abraço para ele já está começando a questionar os jovens aqui. Ele foi professor aqui e ele está dizendo aqui, parece que eu quero saber se aí teve algum aluno meu. Deve ter tido, professor. Deve ter tido, porque pela sua responsabilidade, pelo seu senso de responsabilidade, eu sei que deve ter alguém aqui que foi seu aluno. Então, em linhas gerais, Paulo, é isso aí. A gente está trabalhando com os jovens porque é mais fácil a gente chegar com os jovens através de outros jovens, certo? Porque geralmente cria uma barreira. Me diga uma coisa, qual é o critério do jovem que não tem vínculo com a loja participar desse grupo da loja? A maioria dos participantes não tem vínculo. Não tem vínculo. Com a loja. Certo. Não tem vínculo com a loja. Então ele é aberto a extra loja, não é isso? Só 2 que tem vínculo com a loja. Só 2. Só 2. Mas eles é que se encarregam de trazer os outros jovens para o quadro. Então fica na responsabilidade deles de indicarem as pessoas, os próximos demolês. Ok. Agora não vou tomar o tempo, que é melhor eles falarem. Eu queria começar com o conselheiro aqui, né, Joaquim? Me diga qual é o critério que você ouviu para que você viesse participar desse grupo inicialmente. Qual foi o critério? Como foi que você tomou conhecimento desse grupo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco FM. Eu me chamo Iago Joaquim e sou um Demolei. Bom dia, Paulo. Eu fiquei sabendo da Ordem Demolei por um amigo que foi convidado no tempo que o capítulo ia ser fundado. E basicamente eu estava com o pé atrás, como aparentemente todos os que não sabem a respeito da ordem ficam. Isso é normal, ficar com o pé atrás por algo desconhecido. Mas uma coisa me chamou muita atenção na ordem. Quando eu estava conversando com o tio Lodvan, ele me apresentou a ordem, né? E falou dos benefícios que a ordem traz para os jovens e tudo. Mas quando ele me fez o convite, eu já tinha 20 anos. E minha rodagem no capítulo já estava perto do fim. E o que é que eu poderia contribuir? Com a minha experiência. E o que é que me chamava a atenção na ordem? Basicamente o que me chamou a atenção na ordem foram 2 pontos. Ele me falou das 7 virtudes cardeais, que eu acredito que vão ser passadas daqui a pouco. Quais são elas? Diga logo, você falou. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. São as 7, né? São as 7 Isso é exigido entre vocês. São os pontos cardeais. Por que os pontos cardeais? Porque nós, Demolês, sempre estamos em busca dos 7. É claro que nós, em vida, nós nunca completaremos, alcançaremos a perfeição em todos. Mas nós sempre estamos em busca do amor filial, do patriotismo, que é muito importante, e falta isso em nosso país, da pureza e do companheirismo. Fora reverência pelas coisas sagradas, fidelidade, nós sempre estamos em busca dessas virtudes cardeais. Como membro desse grupo, quais os serviços prestados à comunidade vocês já fizeram? Basta dizer aí desse ano de 17. Muitos. Voltando aqui um pouco, o que me chamou a atenção na ordem foi a filantropia. E o que é a filantropia? A filantropia é basicamente ajudar o próximo. Ajudar o ser humano, ajudar o próximo, ver aquele ser humano bem. E isso vem também decorrente a ajudar a sociedade em si. E nós, como Demolês, nós já fizemos muitos trabalhos. Mesmo antes do capítulo não ter uma reunião, nós já estávamos ajudando no Natal Solidário da Loja Maçônica. Nós, Demolês, estamos ajudando famílias carentes e crianças a passarem uma tarde e se divertir conosco. Fora os trabalhos filantrópicos na associação NAPAI
e no abrigo dos idosos, que nós já fizemos. E é muito interessante ver esse trabalho e esse reconhecimento, esse trabalho voltado para a sociedade. E isso que me chamou a atenção na ordem. O Igor, no que diz respeito a trabalho intermitente, prestação de serviço intermitente, você falou aí até agora intermitentes. Tem algum permanente que vocês fazem mensalmente? Alguma atividade mensal? Ainda não, porque o capítulo está no começo, a gente ainda está engatinhando. Inclusive, eu sou o atual presidente da Comissão de Filantropia, e nós ainda estamos engatinhando e tendo algumas dificuldades. Mas só que eu procurava manter, não só eu, como todos os demolês, procurávamos manter uma frequência no abrigo dos idosos, na PAI, fazendo trabalho uma vez por semana. Nós conseguimos fazer isso nos primeiros 2 meses de fundação do capítulo. Fizemos isso até o São João. E veio algumas coisas para parar com esse sistema, que foi inclusive os feriados, o São João, que a PAI faz o São João deles. Mas só que no abrigo dos idosos eu continuo mantendo a filantropia. Quando eu não posso estar presente agora, estando lá conversando com os idosos, pois estou morando atualmente em outra cidade. Mas só que os meninos vão lá de vez em quando, nós sempre doamos roupas para lá. Minha família adotou a doação de roupas e de alimentos para lá. E a Ordem Demolei foi muito importante nessa parte de incentivar a doação, a praticar verdadeiramente a filantropia. Vocês já discutiram o projeto Natal no grupo? O que vocês vão fazer em termos de filantropia natalina para a comunidade carente de Sobradinho? Isso quem pode responder com mais clareza é o tio Laudivan. Então passa para Laudivan, porque essa é uma pergunta que veio aqui do internauta. É que o capítulo ele é todo organizado em comissões, e só para fazer um adendo aqui, não é somente filantropia, tem diversas atividades cívicas, esportivas, então tem outras coisas que ocupam a cabeça desses meninos. Porém, o que está sendo combinado e está sendo acertado com a própria diretoria da loja maçônica é eles contribuírem na segunda edição do Natal das Crianças, né, que este ano pretendemos ampliar para mais aumentar o número de crianças que vão ser contempladas vão ser atendidas pelo Natal. Ô Laudivan, tem um internauta que ligou aqui agora. Bom dia, Paulo, bom dia ao Tribuna Livre. Gostaria que... Acaba sendo duas, são 2 internautas que estão coincidendo as perguntas. Pergunta aí o pessoal, a Ordem Demolei é uma religião ou é um grupo filantrópico? Paulo, vou passar isso aqui para Pablo, o nosso segundo conselheiro, e acho que ele está bem preparado para... Muito bem, Pablo. Começa dando seu bom dia, né, para os ouvintes e os internautas. E já em seguida você faz essa resposta aí dos internautas. 2 internautas perguntando se o Demolei é uma ordem religiosa ou é um grupo filantrópico. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Para começar a responder essa pergunta, eu vou dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Ordem Demolei não é religião. Pelo contrário, ela prega em sua ritualística e com o seu companheirismo que haja simplesmente a fraternidade entre seus irmãos, onde não há discussão de religião, porque o seu pensamento pode não ser o mesmo que o meu, e necessariamente ele não está errado, entendeu? Então nós não somos a religião. Em linhas gerais podemos dizer que somos um grupo que se reúne para sempre tentar fazer o bem, e sempre fazer o bem. Então não se trata de uma religião, e sim de um grupo, de uma ordem. Ok, então uma pergunta para você aí, a questão da função do conselheiro dentro do grupo, qual é? Dentro da Ordem Demolei nós temos 3 cargos, que são os conselheiros. É o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro, que é o meu cargo. O mestre conselheiro, ele que preside toda a ritualística e preside em si o grupo. O primeiro conselheiro, a principal função dele é auxiliar o mestre conselheiro, tanto na parte administrativa quanto na ritualística. E a principal função do segundo conselheiro, que é a minha, é cuidar da relação entre os demoleis e procurar sempre a perfeição nas cerimônias. Sempre buscar que cada demolei faça sua parte da melhor forma.
principalmente na ritualística. O cerimonial. Me diga uma coisa com relação a essa assessoria que você dá aos outros sobre como as coisas devem acontecer para que nada não aconteça conforme segue ali o ritual. Você tem dificuldade a partir das pessoas que estão próximas, porque o jovem, ele é uma bola de neve, né? Hora ele está assim, hora está assado, hora você procura, não acha, ele assume e some. Como funciona isso lá? Aí é que entra a questão das 7 virtudes, que uma delas, e a principal, eu posso dizer, na Ordem de Demolei é o companheirismo. Então, por mais que eu tenha dificuldade em passar algum tipo de conhecimento para o meu companheiro, essa chama vem, que é a chama do companheirismo. E por mais que seja difícil, eu vou tentar ao máximo. E é como se diz, nenhum conhecimento é absorvido pelas pessoas da mesma forma. Então sempre vou procurar alguma forma que ele entenda melhor esse conhecimento que eu estou tentando passar para ele. Ô Pablo, qual é a maior dificuldade que vocês têm lá em viver e conviver juvenilmente perante as responsabilidades? Eu acho que uma das dificuldades é que, como nós somos jovens e aqui em Sobradinho nós nunca tivemos um contato com essa Ordem de Demolei, eu acho que a adoção de responsabilidades é uma coisa que pesa muito. Não que seja tão difícil, só que é uma coisa mais nova, né? Nós não estamos acostumados a ver adolescentes ou crianças tomando algumas atitudes que, vamos dizer assim, sejam de adultos. Cumprir com responsabilidades, por exemplo, da filantropia, de comparecer às reuniões, se tornar presente. Eu acho que é uma dificuldade, mas só que a gente está caminhando aí e a gente está conseguindo sim, tranquilo. Qual a dificuldade que vocês têm de trazer jovens para o grupo? Eu acho que a principal é o preconceito e a falta do conhecimento. Porque muitas pessoas não conhecem e recebem informações de terceiros que não têm nenhum tipo de conhecimento, não que seja culpa delas também, mas de outras pessoas também. E acham que nós somos uma coisa ruim, que pelo contrário, nós somos extremamente bons para a sociedade. E o que é que eles alegam como preconceito? O principal deles é que nós somos alguma coisa maligna. Principalmente porque eles associam a Ordem de Demolei com algum tipo de seita, ou algum tipo de religião, que eu já acabei de desmentir, não é verdade. Não tem nenhum tipo de ligação. Ou então, por exemplo, a forma como nós falamos sobre as cerimônias. Nós falamos ritualística. Muitas pessoas associam o ritual com alguma coisa ruim. Mas pelo contrário, na Igreja Católica, por exemplo, nós temos uma cerimônia. E essa cerimônia, que é a missa, nós podemos tranquilamente falar que é um ritual. E é um ritual? É um ritual. É uma sequência que tem que ser seguida. É o que a gente faz. A Câmara dos Vereadores também tem um ritual, tem uma cerimônia, tem alguns passos a serem seguidos. No que diz respeito aos jovens que vocês já perderam, vocês têm colocado jovem e ele não gostou dos rituais e sumiu? Não, pelo contrário. Até agora todos que vieram ficaram? Não, alguns saíram, mas não por esse fato, por algum fato terceiro de maneira pessoal dele. De maneira pessoal. É bom você falar aí, Ladivan. Como conselheiro, eu conversei com alguns desses jovens que desejaram sair. Não foram muitos, mas eu tive um caso. O primeiro caso foi porque ele não queria realmente assumir as responsabilidades do capítulo. Ele realmente ele já vinha se ausentando. E aí eu lembro da última conversa que eu tive com ele, ele disse, não, é porque eu não... tio, né? Não, tio, é porque eu não quero perder o meu final de semana dedicando a isso. E realmente é o que eu tenho visto na vida dele, a gente vem acompanhando, ele foge realmente de responsabilidades, né? Um outro caso, aí já foi mais uma resistência da família. O jovem ainda chegou a conversar com os meninos que tem vontade de voltar, mas por questões religiosas até da igreja ele teve que se afastar. Os meninos continuam tendo uma boa convivência, mas e ele já chegou até a dizer que tem vontade de retornar, mas a gente vem respeitando e claro, lá é uma democracia, ele quando ele quiser será muito bem-vindo a todo momento. Ô Lodivan, tem uma pergunta aqui do professor dizendo o seguinte: pelo que os jovens falaram aí, a disciplina está sendo o calcanhar de Aquiles, onde tem que ser disciplinado ritualmente, né? Aí ele pergunta, esses que são perseverantes, eles têm mudado familiarmente na questão do comportamento social e familiar? Bom, eu já tive conversa com alguns pais que notaram sim a diferença.
Eu vejo os meninos sim assumindo mais responsabilidade. Não dão tão trabalho assim, não. Eles falam assim, mas eu, como já trabalhei com bastante jovens no judô, inclusive, e eu vejo que não é assim também tão difícil, não. Assim, eles, na verdade, os meninos, todos eles são bem dedicados. Uma hora ou outra tem um deslize, mas é normal. Isso é bom, né? Aí hoje tem quantos jovens frequentando o Demolei? 15 Demoleis eles frequentam assiduamente. Nós temos mais membros, mas assíduos mesmo são esses. Então esse número que você deu aí de 17 a 21 anos é a fase de entrar, né? Só entra com no mínimo 17. Só permanece, a fase de entrar é a mesma de permanecer. Certo. É de 17 anos. De 12 anos. Já idade, pode entrar? Já pode sim entrar na Ordem Demolei. E ele, na verdade, uma vez Demolei, ele não deixa de ser considerado Demolei. Os meninos vão continuar tratando ele como irmão e tudo. Ele pode ter 50 anos de idade. Conheço já alguns Demoleis, não de 50, mas de 30, de 40. Já conheço alguns Demoleis. Porém, com 21 anos de idade, ele perde o direito a voto e a ocupar cargos. Porque o propósito da Ordem Demolei, o primeiro propósito da Ordem Demolei, desde que ela foi fundada por Frank Sherman Land, foi justamente ajudar o jovem a entrar na vida adulta como um bom homem. Então, uma vez que chegou a 21 anos, uma vez que chegou a 21 anos, ele é considerado já adulto, e aí, pela Ordem Demolei, e aí ele não participa mais ativamente dos trabalhos. Ele pode ir, mas não pode mais participar. Muito bem. Igor, responde aí, como surgiu o novo Demolei? Para essa pergunta, eu posso passar ela para Pablo, porque ele vai falar com mais clareza e mais conhecimento sobre o surgimento da Ordem Demolei. Vai, conselheiro Fábio, como surgiu? Bom, ela surgiu num tempo bem difícil, que foi em 1919, um ano após a Primeira Guerra Mundial. E foi um período onde muitos jovens tinham perdido seus pais e tiveram que acabar que assumir a responsabilidade da casa. Então foi bem difícil, até porque eram jovens, não eram homens. E para assumir uma família era algo extremamente difícil. Então, um dia, Frank Sherman Land, que é um tio maçom também, ele acolheu um jovem que se chamava Luiz. Junto com esse jovem, ele teve a ideia de criar um clube para ajudar essas outras crianças. E logo nesse primeiro encontro, foram Luiz e mais 8 crianças, que começaram a desenvolver a ideia de um clube. Não era a ideia de uma ordem ainda, um clube. Então eles começaram a desenvolver essa ideia, e logo na segunda reunião, já foram mais 32 crianças. E eles começaram a desenvolver essa ideia. E em menos de 3 meses eles conseguiram organizar e criar um clube, que ainda não era a Ordem Demolei. Só que como eles recebiam apoio direto da ordem maçônica, eles começaram a pensar que eles deviam ter algum tipo de ligação. Então eles começaram a pensar no nome. E esse nome foi tido como Jacques Demolei, que foi o último grão-mestre templário, onde a sua história de vida e morte foi baseada na fidelidade, que é um dos principais pontos cardeais da Ordem Demolei. Tem um internauta perguntando aqui, queria saber se a Ordem Demolei é uma preparação para ingresso na maçonaria ou não? Eu vou passar essa pergunta aqui. Posso responder? Nós estamos alternando aqui de um para outro, que é para os jovens participar. Lembrando que o capítulo é de jovens, então... E as perguntas estão sendo feitas para o jovem internauta, viu? A Ordem Demolei, ela não é preparação para ser maçom. Poderia-se dizer que no sentido de que eles estão ali exercitando características, virtudes, para se tornarem homens de bens. E a maçonaria, ela quer homens de bens. É uma contribuição da loja para a sociedade moderna. Sociedade, claro. Então, se há alguma preparação, a preparação seria justamente de torná-los bons homens. Né? E aí, mas não, lá dentro eles não aprendem nada. Só vale uma ressalva. A maçonaria ela participou
ativamente desde a fundação da Ordem Demolei. No entanto, a Ordem Demolei ela não pertence à maçonaria. Eles são uma instituição totalmente independente, não é ligada a nenhuma potência maçônica, loja maçônica. Eles apenas por respeito à história da própria ordem, que está ligada à maçonaria, aí eles permitem que nós, maçons, sejamos consultores no seu capítulo. Então, hoje, na Bahia, inclusive, nós temos o Supremo Conselho da Ordem Demolei na Bahia. Eu não sei nem se tem mais algum maçom que faz parte dele. Eu sei que no início tinha mais maçons do que demoleis, hoje tem mais demoleis do que maçons, se tiverem maçons. Mas a ordem continua acompanhando. A ordem continua acompanhando por essa relação de fraternidade, de amizade que tem, mas ela não pertence à maçonaria. Então eles não são preparados, não aprendem, nada que tenha relação diretamente com a maçonaria. E no que diz respeito à religiosidade, todos são cristãos ou há uma miscigenação religiosa lá dentro? Hoje, se for falar do capítulo Sobradinho, eu acredito que hoje lá, se não todos, a maioria são cristãos. No entanto, a Ordem Demolei não segue nenhuma linha religiosa, nenhuma doutrina religiosa. O que tem lá na Ordem Demolei é a reverência pelas coisas sagradas, ou seja, o respeito àquilo que é sagrado para o outro. Então eles aprendem a respeitar toda e qualquer religião. Respeitar não é acreditar, claro. Respeitar. Ok, a gente está chegando, aliás, já invadimos o Roberto Carlos Especial. A gente queria agradecer, começando aí pelas considerações finais de Pablo. Queria agradecer o espaço. Que não é o cantor, né? Não, o segundo conselheiro. Só é o segundo conselheiro. Queria agradecer o espaço que você nos concedeu aqui, a poder apresentar um pouco mais da Ordem Demolei em Sobradinho. E falar que nós estamos aqui para contribuir cada vez mais com a sociedade e transformar Sobradinho numa cidade melhor. Acolher esses jovens e transformar esses jovens em bons homens. E assim evoluir cada vez mais a nossa cidade. Ok, a gente vamos agora ouvir Iago, que não é o filho de Joaquim. Eu queria agradecer a todos, a Paula, a Jonas, pela oportunidade de falar mais sobre a Ordem Demolei e desmistificar o que pensa sobre nós. Nós somos uma ordem voltada para a sociedade e, inclusive, hoje nós estaremos com uma cerimônia pública na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas. Espero com a presença de todos, e lá vocês poderão saber mais sobre a ordem e até passar a olhar com bons olhos para a Ordem Demolei, que é voltada totalmente para a sociedade. Então, só quero agradecer a tudo e a todos por falar mais sobre a Ordem Demolei. Ao conselheiro Ladivan, gostaria que você falasse sobre esse evento na Câmara, detalhando a programação toda. Pronto. Dentre a Ordem Demolei, o capítulo ele trabalha diversas atividades ao longo do ano. Além das filantrópicas, nós temos outras atividades. Uma delas, essas atividades também as atividades cívicas. O pessoal deve lembrar que eles participaram do desfile 7 de setembro. Ali é o dia do patriota para a Ordem Demolei. Hoje, eles vão estar justamente fazendo uma outra atividade, realizando outra atividade cívica, que é chamada o Dia do Meu Governo, onde eles estão lá para aprender mais sobre os governos e para poder esclarecer a sociedade também sobre o papel dos governos. Então hoje lá vai ter um momento em que eles vão, um momento breve, em que eles vão apresentar a ordem e vão abrir para o pessoal que quiser tirar dúvidas, mais dúvidas, quem queira tirar vai lá. E depois vai entrar propriamente dita a parte do meu governo, onde nós vamos ter palestras, nós vamos ter palestrantes, não serão os demoleis, serão... nós vamos ter Joselito, que vai estar lá, Joselito Macedo, que vai estar lá palestrando. Vamos ter Theo Mossoró também, vai estar lá falando sobre o papel do vereador na sociedade, e do legislativo e do vereador. E pode ser que a gente tenha alguma surpresa interessante mais na frente. Ok, a gente agradece a vocês, agradece a jovens aí,
e, ao mesmo tempo, deixar claro, né, a São Francisco FM está sempre aberta a toda contribuição que venha beneficiar a comunidade, né? Então a gente quer deixar o desafio para vocês, que vocês sintam-se estimulados a contribuir cada vez mais com o município de Sobradinho, e não esqueçam da minha provocação: façam uma criança sorrir nesse Natal. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado, agradecendo aos nossos internautas, agradecendo aos nossos ouvintes da sede do interior. Queremos pedir desculpa a algumas perguntas que não foram efetuadas, porque não dizia respeito ao grupo que estava aqui. Então, ao mesmo tempo, a gente quer agradecer a vocês e dizer o seguinte: que Deus fique com todos vocês, e até o próximo sábado, se Ele assim